episódio do podcast Mundo Empresarial no ar. E como sempre, eu muito empolgada, muito feliz aqui desse lado, né? Porque daqui a pouquinho a gente já vai começar a conversar sobre um assunto muito bacana. Eu tenho muitas dúvidas e eu tenho certeza que vai realmente esclarecer algumas dúvidas de vocês também, né? E muito obrigada a você que sempre acompanha o nosso conteúdo aqui do Mundo Empresarial, sejam os episódios aqui do podcast, sejam as reportagens também que vão ao ar aí no programa Mundo Empresarial, né? Todos os domingos pela VTV SBT, pela Rede TV e também pela TV Cultura Paulista. Muito obrigada aos quase 130 mil inscritos no nosso canal. É muita gente acompanhando todo esse conteúdo de empreendedorismo. A gente aprende todos os dias um pouquinho mais, né? É muito gostoso mesmo, é muito bom e muito prazeroso estar desse lado, acompanhando tudo isso de pertinho, fazendo parte de toda a trajetória aqui da Global. Enfim, e muito obrigada a você que confia, né, no nosso trabalho e realmente tem esse interesse de compartilhar a sua história, a sua trajetória com a gente. Se você não conhece tanto a nossa estrutura, tá chegando agora? Então se inscreva no nosso canal, ativa os sininhos das notificações para você receber todo o nosso conteúdo. E se você tiver interesse de sentar nessa mesa e contar um pouquinho da sua trajetória, é muito simples, é só entrar em contato com a nossa produção que está aparecendo aí, e aí você vai ter toda essa abertura, inclusive, para conversar com a gente, né? E a gente, consequentemente, conhecer um pouquinho de toda a sua história. Vai ser um prazer imenso para nós, certo? Não tem como a gente começar esse episódio sem citar aqui a Bioleve, que é a nossa parceira do podcast Mundo Empresarial. Por quê? A gente chama sempre a atenção para essa garrafa. Não é porque ela é uma garrafa bonitinha, não, gente. É porque ela vem com a qualidade de água mineral da Bioleve, que você já deve ter ouvido falar, e ainda tem um lindo propósito, porque parte da renda da venda dessa garrafa é revertida ao Hospital de Amor de Barretos, um hospital que atende mais de 1 milhão de pessoas de forma gratuita todos os anos, com o procedimento de prevenção e cura do câncer. Você já deve, inclusive, ter ouvido falar, né, do Hospital de Amor. Os profissionais são incríveis, têm toda uma estrutura e ainda eles contam com uma tecnologia que estão entre os mais avançados e são referência mundial. E o mais interessante é que todo mundo pode realmente participar desse propósito. No QR Code que está aparecendo aí na sua tela e tem aqui também na garrafa, do lado da logo do Hospital de Amor, o que vai acontecer? Você vai ser direcionado para uma página de doação segura que leva a sua contribuição também direto ao hospital. Ou seja, é uma empresa que merece a nossa atenção mesmo, porque eles prezam pela qualidade da água e ainda contribui para toda essa comunidade, né? Que merece tanto o nosso acolhimento e o nosso amor em relação a isso, certo? Então, Bioleve, muito obrigada por esse lindo propósito e por essa parceria maravilhosa aqui no podcast Mundo Empresarial. Agora sim, no episódio de hoje a gente vai conhecer a história de um escritório de advocacia reconhecido por sua abordagem inovadora e por oferecer ainda soluções jurídicas que vão além do tradicional, daquele tradicional que a gente conhece. Enfim, para contar tudo isso aqui pra gente e muito mais, a gente recebe hoje o sócio do renomado escritório Garcese Araújo Advogados. Rafael, seja muito bem-vindo, muito obrigada, inclusive, aí pela sua presença, pela confiança de contar um pouquinho, né, da trajetória sua aí profissional, do foco, né, do escritório de vocês, aqui não só para mim, para o Lucas, que está aqui com a gente, né, dentro aqui da nossa estrutura aqui de estúdio, mas também para quem está nos acompanhando pela internet, certo? Maravilha. Não, eu que agradeço a oportunidade, espero conseguir contribuir gerando algumas dúvidas, apresentando um pouquinho de outras abordagens que a gente vê que tem dado resultado na resolução de conflitos em condomínios. Então, vamos lá. Para a gente começar, né, quero entender um pouquinho mais aí como que foi a sua jornada familiar mesmo, como que tudo começou na sua vida, qual que foi a sua estrutura familiar, como que você chegou, né, no ponto em que você decidiu ser advogado, como que você chegou nessa conclusão, tipo, eu vou fazer direito. E aí, como que foi sua infância? Isso já é de família, não é? Conta um pouquinho pra gente. Não, a parte do direito tem sim, dentro da minha família, meus pais ambos formados, porém no setor público, né, foram servidores públicos por mais de 30 anos. Mas são advogados também, ou não? Minha mãe, sim, ela tem a possibilidade de tirar a OAB, né? Mas ela optou por não, até mesmo por conta de conflitos de interesses, agora aposentada. Caso ela queira, ela também pode estar advogando. Meu pai já falecido, então faleceu logo no começo da pandemia,
mas teve aí quase 35 anos de carreira pública dentro do Tribunal de Justiça de São Paulo. Então, eu tive a vivência não só do lado de cá, do balcão, como advogado, ou mesmo como parte, mas também do outro lado, onde a gente via como que essa máquina gigantesca, que é o judiciário, ela roda. Então, a gente aprende um pouquinho com relação a isso. E foi fácil, assim, para você descobrir que isso também estava no seu sangue? Ou não? Você teve algumas dúvidas lá na infância? Tipo, será que é isso? Será que não é? Como que foi essa descoberta dentro da área? É um pouco até engraçado, porque eu tive a oportunidade, graças a Deus, de fazer intercâmbio durante os meus 15 anos. Então, passei um ano nos Estados Unidos. E a ideia era de que eu iria voltar para cá e fazer engenharia. Ou seja, nada a ver com o direito. Nada a ver mesmo? Nada. Nossa, áreas completamente opostas. Exatamente. Como que foi isso, então? Trouxe uma calculadora, porque aqui é super caro na época, né? HP? Não, uma Texas Instrument, que tá. Uma das melhores calculadoras. Sim, e extremamente a gente tá falando de outro nível. Exato. E quando eu cheguei aqui, eu virei para meus pais e falei, olha, então, eu tô entre direito e engenharia. Meus pais nunca me forçaram a nada. Então eles falaram, a decisão é só sua, até porque a carreira é sua. Siga o que tá dentro do seu coração. Que legal. E na hora isso. de me inscrever pro vestibular, foi só no direito mesmo. Não tentei fazer engenharia. Você não titubeou, né? Não. E só dei progresso. Você é filho único? Sou filho único. Então não teve esse diálogo, né? Que não teve essa possibilidade de dialogar com os irmãos. Tem primos próximos, alguma coisa assim? Tem alguns primos, mas todos eles acabaram também seguindo para a área do direito. Alguns já são advogados muito mais experientes do que eu. E então a gente tem aí grande parte da família já voltada para essa área jurídica. Que legal, que Sim. Bacana. E aí como que foi? Aí você realmente decidiu, prestou lá, você é formado em qual faculdade? Qual Sou universidade? formado pela São Judas, Universidade de São Judas Tadeu. Isso, em São Paulo. Em São Paulo, né? Porque vocês são da capital, né? Você é de lá, nascido em São Paulo. Nascido em São Paulo. E assim, é um mercado bem competitivo, né? Porque a gente tá falando da maior cidade aí, vamos dizer assim, do Brasil, a quinta maior cidade do mundo, né? Sim. E como referência dentro do judiciário, existe uma grande responsabilidade, não vou nem dizer concorrência, né? Mas uma grande responsabilidade dentro do segmento que vocês atuam, né? Sim. Nós temos uma grande concorrência, mas a minha ideia foi sempre de conseguir atender os clientes, né? Eventualmente, essa concorrência, eu confesso que eu não sinto tanto, porque graças a Deus os clientes eles vêm por indicação pelo escritório, pela forma que nós trabalhamos, pela forma que nós conduzimos todos os processos, os procedimentos, sejam eles na parte de cobrança, seja eles principalmente no atendimento. Eu foco muito no atendimento, é algo que eu percebi em alguns escritórios, não onde eu atuei, mas externos, onde eu já ouvia que, de repente, mas eu não consigo falar com o advogado. O processo, todos os advogados, eles têm capacidade de dar andamento nele. A questão é mais como que você vai tratar o seu cliente e como que você vai tratar a outra parte também. Então, essa parte da empatia é onde eu me preocupo muito desde o começo do escritório. Já me preocupava antes, na verdade. E aí eu trouxe essa essência para dentro do escritório, para que nós pudéssemos dar um melhor atendimento. E como que foi, assim, para você se descobrir advogado? Porque fazer direito é uma coisa. Sim. Advogar é completamente diferente, né? Porque tem várias, assim como dentro da área de comunicação, por exemplo, né? A minha área, eu me formei em jornalismo. Eu posso trabalhar em rádio e TV, eu posso trabalhar em impresso, eu posso trabalhar como assessora de imprensa, comunicação interna de empresa, né? Em comunicação corporativa. Existem vários leques, né, de atuação. Sim. É um leque muito amplo, na verdade. Sim. Direito também, Sim. Porque você pode... não, eu quero fazer direito porque eu quero prestar concurso, eu quero ser juiz, eu quero ser promotor, eu quero ser isso, né? Quero trabalhar com perícia. Tem várias atuações. Sim. Como foi para você se descobrir realmente advogando, lidando com o cliente, resolvendo essas soluções? Como foi esse instinto, assim, que você seguiu? Olha, é até engraçado, porque a ideia, né, por
ter meus pais dentro do funcionalismo, a ideia era de eu ser juiz. Então, eu falei, vou entrar na faculdade para ser juiz. Chegou no terceiro ano... Muitos anos de estudo, inclusive, né? Muitos anos. É bem concorrido, né? Porque é uma vaga só e o negócio não... acaba não tendo tanta concorrência. Quer dizer, a concorrência é grande porque não tem tantas vagas, né? Na verdade, são os dois. Já vi, inclusive, em alguns anos, comentários de que vagas não foram preenchidas, porque é um processo muito preciso. Você tem a parte muito, psicológica, né? Também. Então, isso tudo, por vezes, aquele concurso não preenche todas as vagas, porque eventuais candidatos, a banca entendeu que não seria o momento de eles preencherem essa vaga. Então, não só a parte de estudos, mas aí, novamente, a inteligência emocional. Entre o potencial mesmo de cada um. O potencial também. E aí, eu percebi, não é exatamente o que eu quero. Eu quero direito, mas eu tenho esse costume de uma hora eu tô aqui, outra hora eu tô lá, eu sou muito dinâmico. Então... Rotina, né? Exato. Existe rotina quando você é dinâmico? Sim, é claro que existe. A gente acorda, planeja os dias, para onde vai, né? Hoje estamos aqui, daqui eu já saio para outras reuniões. Então, tudo isso mas eu gosto desse dinamismo. E aí eu entendi que naquele momento, eventualmente, não seria o caso de estar trabalhando, de estar buscando ali o concurso público. E iniciei a parte dos meus estágios em empresas grandes, uma empresa multinacional, uma outra empresa muito grande na parte de comunicação, inclusive, mas no jurídico interno. Gostei muito dessa área, falei, não, eu quero advogar. Inicialmente eu quero advogar interno para a empresa. E depois, quando já formado como advogado, tive a oportunidade de ir mesmo para escritórios, eu falei, não, realmente, é aqui que eu me encaixo, é aqui que eu vou dar prosseguimento. Que legal. Isso é muito bacana, né? Porque a gente... nós leigos aqui, né? Eu sempre brinco, meros mortais. que não temos esse conhecimento jurídico, né? Às vezes a gente tem uma certa barreira, né? Uhum. Quando você fala assim, eu preciso falar com o advogado. Ixi. Né? Na hora que fala assim, nossa, eu preciso falar com o advogado. Nossa, o negócio então tá feio, né? Porque se você tem que falar com o advogado, é que já tá no processo, já vai... Cuidado, você vai preso. As pessoas às vezes têm essa resistência, né? Esse preconceito com essa área. Sim. Por que você acha que isso acontece especificamente? Geralmente porque a gente precisa resolver problemas. Então, ninguém vai no médico se tá bem. Deveria, mas a grande maioria não vai no médico para fazer um check-up, né? A grande maioria espera ficar doente e aí fala, não, mas agora eu vou gastar dinheiro com o médico. Não faz nada de forma preventiva, Exato, né? Exatamente. Com o advogado, geralmente os clientes que chegam no escritório também como a gente fala, na forma corretiva. Então, ainda que depois nós consigamos lidar com eles para buscar ali reverter não só o corretivo, mas já atuando de um modo preventivo, geralmente é quando já tem o problema instalado, quando aquela coisa já não conseguiram resolver sozinhos, então aí fala assim, não, vamos ver se o advogado dá jeito. Tô perdendo o cabelo, tô ficando estressado, vou precisar contratar um advogado, não tem jeito. Exato, por vezes a gente consegue, por outras a gente fala, olha, infelizmente aqui o máximo que a gente vai buscar é minimizar o dano, porque nós temos que seguir a legalidade. Né? Nós, como advogados, eu não vou defender o meu cliente além do que efetivamente a legislação nos permite. Então, tem situações que nós fazemos uma análise e aí eu vou falar para ele, então, o judiciário tem entendido desta maneira. Pense no melhor, mas também saiba que pode acontecer o pior e a gente vai buscar sempre o melhor para a defesa do cliente. Muito interessante. E aí, Rafael, como que foi assim para você... já que você construiu essa carreira, né, assim, veio construindo, na verdade, né, dentro de grandes empresas, multinacionais, ganhando experiência, como que foi para você entrar nessa área de atuação que você atua hoje, né, porque não é civil, não é trabalhista, não é criminal, a sua área realmente é uma área bem diferente, né, que a gente vem ouvindo falar um pouco mais agora, né, não é tão disseminado assim, né, que é essa área de direito imobiliário, condominial, enfim. Sim. Como que funciona? Como que você se descobriu nessa área? Também tem os pezinhos e mãozinhas dos meus pais, né? Ambos foram, além de funcionários públicos, também foram síndicos por muitos e muitos anos. Olha, tá tudo na família, tá vendo? Tá tudo na família. Tá tudo na família. E aí, por conta disso, eu gostava de atuar, sempre estava auxiliando meus pais em eventualmente alguma questão
jurídica, claro. E com isso eu também fui aprendendo um pouco mais da vivência, de como é atuar como síndico, de como é o contato com uma administradora, como é o contato com os próprios condôminos. E depois de um tempo eu consegui atuar um pouco dentro de um escritório especializado em direito condominial. E depois fui para um outro escritório, já levando o nicho condominial como uma outra possibilidade naquele escritório. E por fim, aí eu falei, não, agora acho que está na hora, eu vou abrir o meu. E agora eu quero pegar toda essa experiência, porque muito se pensa que o direito condominial, eles são ali os 10, 12 artigos que nós temos no Código Civil. Não, na verdade ele é uma área multidisciplinar. Para você poder atuar dentro do direito condominial, eu preciso saber de direito trabalhista, porque o condomínio tem CNPJ. Se ele tem CNPJ... É uma empresa, literalmente, né? Ele vai ter o funcionário orgânico, que nós chamamos, né? O próprio CLT, ou ele vai ter os terceirizados. Isso a gente precisa ter um conhecimento geral para poder, eventualmente, até mesmo atuar numa ação trabalhista. Eu tenho direito civil, porque eu tenho a relação entre condôminos e relação com prestadores de serviço. Então, a gente também precisa ter conhecimento. O tributário, você fala, nossa, mas condomínio não recolhe imposto, mas ele tem que reter imposto. Então, eu preciso também ter um mínimo de conhecimento dentro da área tributária para poder atuar. E também, nós temos a parte do civil também. Mas está fazendo barulho, que geralmente a gente escuta muito, né? O meu vizinho está fazendo barulho, como é que agora vai acontecer? Então, é um vizinho contra o outro, porque se for, de repente, a gente não está falando de direito condominial, a gente está falando de direito de vizinhança. E aí, o condomínio não tem alçada, efetivamente, para poder atuar, ainda que esteja dentro do condomínio. Então, nós temos que fazer diversas análises. Temos a parte de Lei Geral de Proteção de Dados, hoje, que está muito na moda, Direito né? digital, que a gente Exatamente. fala, né? E aí você tem os dados dentro do próprio condomínio. Hoje nós temos a parte de câmeras, temos as faciais que são armazenadas, a entrada e saída de visitantes. Biometria. Então tudo isso são dados sensíveis. E aí a gente também faz esse auxílio para poder assessorar o condomínio em eventuais situações ali, onde de repente o condomínio pede uma gravação e aí a gente precisa por quê? Faz um termo. Então, tudo isso é importante para que o condomínio também fique resguardado, gerando um menor risco lá na frente para ele. Tudo visando a saúde, né, do condomínio. Sim. E o bom relacionamento entre os condôminos. Exatamente. Teoricamente, essa é a área que você atua. E não deve ser fácil, né? Vamos combinar assim, porque... lidar com vizinhos, né? Assim, é o que a gente estava até conversando um pouco antes de começar o podcast mesmo, assim, a gravação, né? É uma sociedade individual, assim. É como se fosse uma cidade dentro de outra cidade. Exatamente. Porque cada condomínio tem as suas regras, cada condomínio tem as suas diretrizes, digamos assim, né? Exatamente, né? O condomínio ele vai ter uma convenção. Essas convenções, elas já são mais abertas. Geralmente, isso não muda tanto de uma para outra. Claro que tem as suas peculiaridades, a depender principalmente do tamanho do condomínio. Se é um condomínio misto, que é empresarial, mais residencial, ou se é só um ou outro. Então, tudo isso acaba mudando. Mas também, nós temos ali o regimento interno. E aí, essas são as regras de convivência de um condomínio. E ele não pode ser imutável. Por quê? A tecnologia veio, pessoas mudam. E então isso gerações mudam. Exatamente. Tudo isso você precisa sempre estar atualizando, sempre buscando que aquele regramento venha por uma eventual necessidade. Toda legislação ela é criada porque aconteceu alguma coisa que necessitou daquela legislação. Dificilmente, ou pelo menos eu não me recordo de alguma vez aonde uma lei veio antes de um acontecimento. Né? Porque não... As leis acabam sendo meio corretivas também, né? Exatamente. Para ir corrigindo o comportamento humano. Que se deixar, né, Rafael? Todo mundo parece, né, o homem das cavernas, assim, né? Se deixar é na força do tapa, do ódio, a gente resolve as coisas... Sim. Né? Na briga. O que eu costumo dizer... Pelo instinto, eu quero dizer, né? Sim. Pelo instinto do ser humano de querer resolver as coisas do pior jeito possível. É que nós temos também... quem atua muito com as pessoas, né? Com a coletividade. Eu costumo dizer que nós temos duas situações. Antes da pandemia e depois da pandemia. Isso é muito legal você abordar, inclusive. Antes da pandemia, eu sempre falei... O meu direito é maior que o seu. E aí, infelizmente, a gente percebe que depois da pandemia, por tudo que aconteceu, por muitas das vezes, é o meu direito e ponto. Eu sequer quero saber do seu.
E isso é que vem gerando muitos dos conflitos, porque a pessoa, todos os seres humanos, principalmente com a questão da digitalização, a falta de interação humana que a gente percebe, isso está gerando uma falta de empatia com o próximo. Você tem a impressão de que depois da pandemia o negócio piorou? Tenho. Incrível, né? Eu tenho essa percepção também. A pandemia, ela veio, pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava. Sim. Muitas pessoas sofreram muito, perderam entes queridos, amigos, familiares, né? Pessoas muito importantes. Empresas sofreram demais. Algumas até, infelizmente, tiveram que fechar as portas. Sim. Realmente foi uma fase muito, muito difícil, muito delicada, Sim. né? Mundialmente falando, não foi só aqui no Brasil, não, né? Exatamente. Mas eu tenho a impressão de que a pandemia era para ter sido um momento de reflexão e de recalcular a rota, né? Tipo, para muitas pessoas. Mas eu tenho a percepção de que potencializou quem realmente cada um é. Sim. Então, se eu era, né, uma pessoa empática, já tinha uma facilidade de me relacionar com pessoas, passei a valorizar mais ainda esse contato com as pessoas, porque em algum momento eu precisei cortar isso. Exato. Né? Então, quando voltou o contato, a proximidade, né? Posso voltar a ver meus pais, posso voltar a ver meus familiares, eu valorizei muito mais isso. Exato. Outras pessoas, nem tanto. Então, eu senti isso, né? Que potencializou muito quem realmente cada um já é por natureza, assim, né? Sim. E isso reflete aí dentro do mundo condominial, como um geral, porque quanto menos tiver empatia, mais conflitos vão ter e mais difícil vai ser de resolver esse conflito. Porque quando a gente lida, né, com essas situações, a gente faz muito mediação, às vezes, entre moradores, para entender barulho. Meu perfil é de buscar minimamente o judiciário. Então, sempre tentar chegar e sentar e resolver, que é o melhor dos mundos. De uma maneira amigável. Exatamente. Né? Mas, por muitas vezes, é muito complicado. Porque a pessoa ela não está disposta sequer a ouvir o problema do outro. E efetivamente ouvir. Não somente estar lá presente, mas sem qualquer tipo de intenção de abrir mão. A pessoa já vem muito armada, né? Ela já vem armada, na defensiva ali ao máximo, dos dois lados. E por muitas das vezes a gente ainda precisa tentar um contato inicial, dar aquela descontraída, para ver se as pessoas minimamente conseguem se respeitar, né? Exato. É muito delicado isso, porque, assim, eu acho que isso que você tocou no assunto da pandemia faz todo sentido, mas principalmente eu acho que esse mundo da digitalização. Sim. As pessoas estão cada vez mais perdendo o contato, né? Assim, fisicamente falando, e muito moldados nesse digital, né? Sim. Converso só pelo WhatsApp, faço reunião online, não preciso estar lá, não preciso... E aí as pessoas vão perdendo, né? Exato. Essa capacidade de se socializar. E vão ficando cada vez mais egoístas. Eu tenho essa impressão também de que é muito fácil falar, meu direito. Não, mas é meu direito. É meu direito, eu tenho direito disso, eu tenho direito daquilo, mas as pessoas estão pouco se importando com os deveres também, né? Exatamente. E eu acho que essa é a maior dificuldade que vocês devem ter, assim, é uma linha muito tênue, né? Tem. Muitas das vezes a gente vai buscar lidar com aquela situação onde a pessoa está cometendo algum tipo de infração no condomínio, né? Ou eventualmente tem alguma parte de inadimplência e a pessoa ela não quer saber como que ela vai resolver o problema dela. Ela quer apontar muitas das vezes pro dedo do que o outro está fazendo de errado. Nossa, e eu acho que tem muito daquilo assim, mas eu só fiz porque fulano fez tal coisa. Tem muito disso, né? Exatamente. Justifica o meu erro em cima do erro do Beltrano, não é assim? Tem muito disso. Mas se ele pode, eu também posso. E aí a gente começa... Calma, gente. Vamos lidar com uma situação por vez. Aqui foi verificado, foi constatada uma infração e a gente precisa lidar com esse problema. Mas então a senhora precisa, ou o senhor precisa formalizar isso para que o condomínio também tome as providências. Porque muito fala, e aí depois o síndico vai tomar algum tipo de providência, e aí a pessoa fala, não, eu não falei nada disso, não, eu estava só passando, só conversei. E aí o síndico fica totalmente, né, ali, sem nenhum tipo de argumento, sem nenhuma formalização. Então, sem respaldo, inclusive, exatamente. Né? Fica naquela, entre a cruz e a espada que a gente fala. Exato, e aí, por muito disso também, a gente acaba auxiliando, olha, tudo bem, tem essa infração, então eu preciso que você formalize, né? Senão, a gente não tem nem
como tomar qualquer tipo de medida, qualquer tipo de atitude, porque precisa dessa formalização. E aí a gente vai também lidando com relação a isso. Gente, lidar com pessoas é um negócio bem difícil. Ainda mais quando a gente tá falando de condomínio, né? Porque a pessoa fala, eu moro aqui, eu pago, né? E se eu pago, eu tenho direito. Se eu pago, eu posso. Isso é muito cultural, eu acredito também, né? Sim. Porque essa mentalidade é muito realmente, acho que do brasileiro, não é? Assim, se você for analisar. Eu acredito que outros países que sejam um pouco mais envolvidos, que tenham passado por outras experiências, assim, né, tipo, um pouco mais aprofundadas, já tenham passado por essas situações, assim. Eu acho que as pessoas acabam sendo um pouco mais civilizadas em algumas ocasiões e consigam resolver melhor alguns conflitos que aqui ainda a gente tem algumas dificuldades, eu vejo. É que, querendo ou não, em outros países, né, nós temos outras formas de condomínio. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, os condomínios, eles são de um único dono ou de um grupo e a grande parte é só locada. Então, você tem uma legislação totalmente diferente do que nós temos aqui no Brasil. A gente puxa muito a parte do direito alemão, a parte do direito francês, grande parte das raízes vem principalmente do direito alemão aqui para o Brasil. E hoje nós estamos tendo um pouco mais nessa situação onde o juiz está um pouco mais possibilitado de tomar decisões porque a legislação não foi muito específica e referente àquela situação. Então, a gente está tendo ainda muita transição. Sim, nós temos. E aí, por conta disso, eu acredito, claro, que nós temos a parte de desenvolvimento, que nós sabemos que o Brasil precisa muito disso, mas a própria legislação lá já é mais desenvolvida e o judiciário é caro. Então, as pessoas também entendem, né? Aqui não é barato, mas o judiciário lá fora é muito mais caro. Então, as pessoas tendem a buscar uma resolução mais amigável, né? Porque eventualmente antes de entrar na justiça, efetivamente. Exatamente. Aqui o negócio parece que tem muita gente que gosta de ver o circo pegando fogo, literalmente, né? É fogo no parquinho. Resolve lá no tribunal, não tem problema. Exatamente. Só que pra que pagar isso? Pagar um alto preço, né? E eu não digo nem financeiramente, viu, Rafael? Assim, né? Sim. É claro que aqui também é caro. Claro. Mas é tempo, né? O tempo que você vai desprender, a energia que você vai desprender, o estresse que aquilo vai causar, o tempo que aquilo vai consumir do seu dia, do seu ano, porque às vezes o processo é longo, demora, 1, 2 anos de resolução. Você vai ficar com aquilo, sabe, atormentando a sua paz, roubando a sua paz. A que ponto? Né? Só pra ter razão? Né? Só pra conseguir ter a última palavra? Tá vendo? Eu ganhei. Né? É muito desgaste. Não, o desgaste ele é bem alto, principalmente quando a gente não consegue nem ter contato, não consegue nem conversar com a outra parte, ainda que tenha algum colega assessorando do outro lado. Isso aí não tem para onde a gente correr, a gente precisa socorrer de uma terceira pessoa. Mas o que você comentou para mim, acho que é o de mais valia, é o tempo. Nosso tempo de vida é o nosso bem mais precioso. E aí, será que vale a pena nós buscarmos o judiciário? Sim, tem situações que nós tem coisas indicamos. Que é óbvio, ainda bem que vocês existem, né? Tem coisas que não tem jeito, né? São inevitáveis. Se eu quero ter se eu quero resolver de forma amigável e a outra parte não quer, o que eu posso fazer? Não depende de mim, né? Mas se todo mundo pensasse dessa maneira, né? O mundo seria muito mais tranquilo, né? Nós teríamos tranquilidade, mas eu acho que o próprio ser humano aí, num sentido global, acho que todos nós ainda precisamos de um desenvolvimento muito maior para poder conseguir entender essa parte do próximo e ver até de que maneira ou até onde nós conseguimos abrir mão para não termos nenhum tipo de problema. É como se disse, você quer ter paz ou quer ter razão? Tem horas que eu prefiro ter paz. Agora, se para ter paz eu preciso ter razão, é o momento que a gente precisa acionar o judiciário. Aí entra. Exatamente. Muito boa esse insight. Acho que vai ter um corte disso. Inclusive, né? Porque é sério, isso realmente... a gente ouve muito falar dessa frase. Prefiro ter paz do que razão. Só que na prática é bem diferente. Exato, né? Exato. A prática é um negócio complicado. E, assim, como que você lida, né? Você e toda a sua equipe, enfim, que vocês têm um trabalho juntos aí, né? Isso. É você hoje? Hoje somos eu, a doutora Natália, temos o Gabriel, que é o nosso assistente, e temos o Guilherme, que é o nosso estagiário lá,
firme e forte, todos eles lá, graças a Deus, enquanto estou aqui conversando com você. Eles estão lá todo vapor trabalhando. Um grande abraço, inclusive, para todos vocês e parabéns por escolherem essa área de atuação também, né? Enfim, de qualquer maneira, como que funciona esse trabalho em equipe agora de vocês, assim? Como que realmente é na prática, no dia a dia de atuação? Quantos clientes vocês têm hoje? Vocês atendem todos os tipos de condomínio? Como que realmente funciona toda essa divisão de trabalho de vocês? Sim, nós atendemos todos os tipos de condomínio, de empresas também. E aí eu montei num sentido de que uma pessoa fica mais especializada ou mais focada na parte de recuperação de crédito. Então, sejam dos condomínios ou das nossas empresas que são clientes, a gente tem uma pessoa hoje que é focada na parte de recuperação de crédito. Então, ela vai entrar em contato com a pessoa, vai, de uma maneira empática, conversar com o devedor. E isso é algo que eu prezo muito. A pessoa já está numa situação delicada. Então, nós precisamos nos colocar na situação dela para a gente conseguir resolver a melhor forma para ambos. Não só para o nosso cliente, mas também para outra parte. Até porque o condômino, ele faz parte do condomínio, principalmente, né? Quando a gente está falando de empresas, é claro que a recuperação de crédito ela toma um outro rumo, até porque são pessoas que provavelmente, não vou fazer mais uma parceria com ele, porque ele já, né, não pagou dessa vez, ou não prestou um serviço legal. E aí a gente entende, isso é do mundo empresarial. Mas quando a gente está falando de condômino, são vizinhos, são pessoas que vão... a nossa ideia é de mantê-los ali. Então, fica uma pessoa responsável pela essa parte de recuperação de crédito, fica uma segunda pessoa responsável pela transição. Então, quando não conseguimos fazer uma recuperação, a gente trabalha já com contato com os síndicos, com eventualmente a administradora para poder passar a informação de que não conseguimos, pedindo já uma autorização para ingresso judicial, e depois fica a terceira pessoa fazendo essa parte de gerencial e atuação nos processos e lidando com todo mundo, enquanto eu saio para poder fazer os atendimentos, para poder fazer as assembleias, toda a parte do gerencial em si, parte administrativa, e os processos ali com uma maior complexidade também, eu atuo diretamente. É você que atua em campo mesmo, né? Nessa também. parte. Sim. E aí você também participa das assembleias, como que funciona isso? Cada condomínio, obviamente, tem as suas diretrizes, as suas regras Sim. ali, mas não tem como fugir muito de um para o outro, né? Porque hoje eu acredito que as leis, né, voltadas para condomínio e tudo mais, elas estão muito mais precisas, não é? E eu acho que muito diante de alguns casos que foram acontecendo, e aí é o que você falou, as leis elas vão sendo complementadas e acrescidas, né? Sim. Tipo, ao longo do processo. Desde 1928 nós temos... Em 1924, na verdade, foi a primeira legislação que chegava próximo ao direito condominial. Depois veio para 28, 64, que foi uma legislação que ficou até 2002 com o Código Civil novo. E agora nós estamos vendo aí mais uma reforma provável daqui a alguns anos do Código Civil, que também vai fazer alteração. Mas, no geral, o que nós temos como lei são alguns artigos hoje do Código Civil, mas o que manda mesmo é a convenção. A convenção é que ela, junto com o Código Civil, claro, mas é ela que vai determinar qual o prazo que, eventualmente, a Assembleia tem que ser convocada, se a procuração ela tem que ser com firma reconhecida, se ela tem que ser pública, né, que é aquela por escritura no cartório, ou se pode ser aquela simples. Então, tudo isso é a própria convenção que vai determinar. E aí, quando nós estamos em assembleia, o advogado sendo do condomínio, a função nossa é manter a legalidade. Nós não temos lado, né? A nossa intenção ali é de que a gente contribua com a convivência, com o debate harmonioso, às vezes um pouco mais caloroso, mais ético, né, exatamente. Gente? Vamos falar de ética. Exatamente. E dentro da legalidade. Até para que mitigar a eventual ação judicial de algum condômino que se sinta ali, que ele não gostou daquela decisão e ele entende que houve uma ilegalidade, então ele vai buscar o judiciário. Então, a gente sempre busca fazer o melhor entendimento para poder auxiliar o condomínio. O advogado condominial ele vai sempre olhar para a massa condominial. Não é para a gestão tão somente. Claro que ela foi eleita pela massa, mas é sempre em prol da coletividade. Sempre buscando a coletividade. Exato. O bem comum. Exatamente. O bem de todos. Exatamente. Né? E alguém... Isso eu acho bem interessante, né, Rafael? Porque se você for analisar, é sempre bom ter alguém
que tem, obviamente, que precisa desse conhecimento jurídico, né? Que tem esse conhecimento das leis, da legislação. Porque na hora que a gente precisa tomar uma decisão, geralmente, seja dentro de uma empresa, seja dentro de um condomínio, até na gestão familiar mesmo, Sim. né? Quando a gente precisa tomar uma decisão, às vezes a gente está tão focado num problema, né? Tão focado em alguma dificuldade que a gente não consegue encontrar uma saída. Sim. Não consegue encontrar uma resolução para aquilo. Sim. Né? Porque a gente está vivendo aquilo. Então é sempre bom ter alguém de fora, né? Que tem esse conhecimento jurídico, que tem esse respaldo para oferecer, que consiga realmente olhar de fora mesmo o problema e falar, olha, gente, calma, vocês estão focados demais nisso. Tem a saída A, tem a saída B, tem a saída C. Enfim, a gente vai começar pela A, beleza? Vamos fazer dar certo. Enfim, e aí o processo vai acontecendo. É mais ou menos isso, né? A gente só coloca a situação. E aí deixa as opções ali, quando, de repente, por uma experiência de ter feito uma assembleia num assunto parecido em outro condomínio. Então, a gente traz a experiência. Essa bagagem, né? Exatamente. Quanto mais assembleias, quanto mais condomínios nós conhecermos, mais pessoas nós conhecermos, melhor vai ser a parte de atendimento, a parte de dar opções, né? Quando a gente estava comentando antes, eu fiz cursos de inteligência emocional e o que a gente mais escuta, ter mais opções é melhor do que não ter nenhuma. Então, a gente simplesmente conseguir ter esse olhar de fora e apresentar outras formas de se enxergar ou de se resolver o problema para que os próprios condôminos decidam, é sempre muito mais interessante do que ficar rodando e às vezes começa uma discussão e não leva a nada. Sendo que a assembleia é para melhorar o condomínio, não para ficarmos lá... e trazer mais problema, né? Exatamente. Pelo amor de Deus. E, diante desse segmento que vocês atuam, quais são os diferenciais, assim, que vocês têm, né? Você comentou do atendimento, mas expõe um pouquinho desses diferenciais de vocês em relação a outros escritórios que também atuam nesse mesmo segmento que vocês. Tá. O principal que eu falo na questão do atendimento é que eu sou uma pessoa que gosta de estar próximo ao meu cliente, né? E isso não é porque... isso é do Rafael. O Rafael sempre gostou de ir até o cliente. Então, a primeira situação... o cliente, graças a Deus, fechamos lá a proposta. Eu falo, eu estou indo até o condomínio. Vamos marcar um dia. Mas por quê? Porque eu preciso visualizar o condomínio. Amanhã você me fala que estourou um cano na garagem, eu não sei nem se a garagem é subterrânea ou se ela é pavimento para cima ou se ela é no térreo. Eu preciso conseguir visualizar até mesmo para poder imaginar qual a situação e uma possível resolução. Então, essa é uma das situações que a gente preza muito. Além disso, não só eu, mas nós disponibilizamos um canal de atendimento exclusivo para os síndicos e um outro canal para a parte de inadimplência. Então, eu busquei sempre dar que o cliente conseguisse ter, da forma mais rápida, o melhor atendimento possível. Exato. É claro que, enquanto eu estou atendendo um cliente, o outro precisa aguardar, isso é normal. Isso é óbvio, né? Mas eu sempre coloco, olha, eu não te atendi agora porque eu estava atendendo outro cliente. Mas, vamos lá, agora eu estou 100% disponível para você. E isso eu acho que é muito importante, né? Não é o direito, não é a parte jurídica, é exatamente a conexão humana. Atrás de um CNPJ tem um CPF. E para mim me importa a conexão com o CPF, não só o CNPJ. Entender qual é a necessidade daquela pessoa para trazer o melhor atendimento, a melhor resolução possível. Isso eu aprendi com alguns outros advogados e também nesses treinamentos que eu realizei. E isso eu venho sempre buscando aprimorar ao longo dessa passagem que temos aqui. Nossa, isso faz toda a diferença, viu, Rafael? Porque assim, se tem uma coisa que ela é necessária, você é uma empresa, né? Você precisa vender o seu serviço ou o seu produto, enfim. E o cliente, consequentemente, um momento vai precisar desse serviço e desse produto. Então é uma troca muito genuína, né? E é uma troca mútua ali, né? Sim. De duplo interesse. Exato. Né? Interesses mútuos, enfim. Então, você tá vendendo uma coisa que o cliente também precisa, então até aí, beleza, deu certo, né? Agora, esse atendimento, né? E esse pós-atendimento? Qual que é esse respaldo que o cliente realmente vai ter quando precisar de verdade de uma resolução? Né? Eu acho que essa é a maior, assim, eu acho que acaba sendo o maior desafio,
né? Inclusive, assim, dentro do segmento que vocês atuam, né? Porque para nós é constante. Então, todos os dias tem os clientes nos ligando, pedindo ou alguma dúvida, ou para poder fazer ou não fazer, ou porque já fez e aí precisa. Eu acho que é bem raro isso, né? Olha, Rafael, é o seguinte, tô pensando em fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. O que você acha? Acho que isso é bem raro. Eu acho que, Rafael, eu fiz tal coisa, fiz uma cagada aqui. Vou precisar que você me ajude nisso, a resolver esse negócio. Não, nós temos Geralmente alguns clientes. Isso, né? Não, nós temos, quando chega inicialmente no escritório, sim, mas aqueles clientes que já estão no escritório, a gente já tem ali um contato, eles gostam, tem muitos clientes que gostam, antes de fazer qualquer coisa, mandar para nós, para podermos avaliar, e depois ele vai tomar a decisão. Até porque dependendo do tipo de contratação, nós auxiliamos também na negociação. Então, nós vamos entrar em contato com, eventualmente, uma empresa que vai ser contratada, fazer análise do contrato, para resguardar sempre o cliente. Isso é a parte preventiva de que todo escritório de advocacia tem, ou né, pelo menos deveria de ter, para também trazer para o cliente esse resguardo. Mas nós vamos acertar sempre. Não é a questão de acertar ou errar. A questão é o que foi previsível dentro de um contrato. E aí, fazer uma análise para buscar a maior segurança sempre para o cliente. Muito legal. E agora a gente falando dessa parte de recuperação de crédito, né? Que é uma coisa bem delicada, ainda mais assim, com toda essa oscilação econômica que tem no Brasil. Sim. Depois da pandemia, né? Eu acho que vocês devem ter enfrentado muitos desafios Sim. nesse aspecto, né? Porque muitas pessoas ficaram desempregadas, e aí como que paga o condomínio, e aí tudo atrasa. Como que, assim... vocês lidaram com essa situação e lidam com essas situações, assim? Quais são os diferenciais de vocês também dentro dessa linha? O principal, como eu comentei um pouco antes, é você conseguir entender o que a pessoa que está passando dificuldade está tentando te passar. Nós temos algumas pessoas que a gente sabe, ele tem um poder aquisitivo, ele só não quer pagar o condomínio. Então... a gente vai dar uma lembradinha nele lá no WhatsApp e fala, oi, então, ficou em aberto aqui. E aí ele vai, pede o boleto e paga. Agora, nós temos algumas situações onde a pessoa realmente está numa situação bem precária. E aí a gente tenta entender ao máximo, mas claro, nós também temos alçado. Então, passado isso, aí nós levamos essa situação para o condomínio e nós deixamos com que eles decidam, seja via assembleia, seja via corpo diretivo, se vai realizar, por exemplo, um parcelamento maior. Descontos não é possível ser dado em condomínio, porque condomínio não é empresa. Condomínio não lucra. Então, se alguém está deixando de pagar, outro está pagando por ele. Entendi. Então, que é o que o Lucas falou do exemplo, né? Que você deu um pouco antes. Exato. Do elevador lá, que a mulher queimou o elevador e aí os outros tiveram que pagar o elevador para funcionar e depois é que ela ia ressarcir o condomínio depois ia ressarcir. Exato. Tanto é que eu mudei de lá e não recebi nada. Ah lá, ele mudou do condomínio e não recebeu nem. E mesmo que você. E até hoje tá desse jeito? O meu nome consta no processo. Como morador ainda tá correndo. O processo ainda tá rolando. Faz quanto tempo? 5 anos. 5 anos? Sim. Sim, alguns processos... Aí você dá uns tapas na pessoa, depois eu não sei... Aí vai precisar do advogado de novo. Aí depois a pessoa se estressa e dá uns tapas no meio da rua no fulano, na pessoa, e não sabe por quê. Eu tô vendo? É brincadeira, tá, gente? Sem violência. Não, por favor. Não, sem violência. Tá, mas realmente, nessa situação, e nós não temos como conceder desconto. A única pessoa, entre aspas, que pode conceder desconto é a própria Assembleia. Porque são os condôminos que têm que decidir se eles vão abrir mão de o condomínio receber aquele valor que foi pago a maior pelos condôminos. Tá? O que dificilmente não acontece, praticamente. Acontece? É muito raro. É muito raro a gente inicialmente ver a pessoa pedindo, porque é claro que a pessoa também não quer ter essa exposição. A gente sabe que é uma situação muito delicada, mas por vezes acontece. A gente já se deparou com isso, e aí se o condomínio entendeu que era para fazer dessa maneira, assim será feito. Mas, caso contrário, se nós fôssemos fazer algo, seja o jurídico, seja o síndico, seja a administradora, qualquer um que eventualmente estivesse fazendo acordo, nós poderíamos ser responsabilizados e nós teremos que reembolsar o condomínio.
Então, é algo muito complicado. O buraco é mais embaixo, né? Exato. E o devedor, às vezes, ele não entende que a gente também está limitado ali. Eu quero te ajudar, mas eu preciso que você me ajude. Então, a gente vai sempre buscando ali fazer uma eventual negociação onde o intuito não é de termos penhora de imóvel, não é de ele pagar uma parcela maior do que ele especificamente consegue naquele momento, mas é de ele, em algum momento, conseguir regularizar a questão financeira dele. Então, dependendo de quanto tempo, dependendo dos valores, daqui não sei quanto tempo, ele vai estar quite com o condomínio, pagando só aquele do mês. E o condomínio está contente porque a inadimplência diminuiu e a pessoa deixou de ser inadimplente, restabeleceu seus direitos, inclusive de voto, dentro de assembleia e etc. Entendi. A pessoa volta a ter ali a participação, Exato. Né? No dia a dia do condomínio, né? Exatamente. E qual que é a diferença entre... por mais que talvez seja óbvio, é bom a gente trazer, assim, para esclarecer para outras pessoas que talvez estejam nos acompanhando. Qual que é a diferença entre direito imobiliário e direito condominial? Eu sei que, claro, né, tem o condomínio, é óbvio que é condomínio, imóvel é imóvel, é óbvio. Mas, assim, qual que é a diferença? Você entendeu, né, Rafael, minha pergunta? Sim. Eu acho que é isso. Lucas, por favor. Não. Por favor, Lucas. É muito bom. Eu sei que é uma pergunta óbvia, mas é importante a gente trazer quais são as diferenças entre um e outro, entendeu? Porque, sei lá, né? Lucas, me ajuda a te ajudar, querido. Não, o imobiliário, ele é uma especialidade, eu entendo que mais aberta. Ela é geral. Então, ele vai estar dentro... O condominial vai estar dentro do imobiliário, a regularização de imóveis vai estar dentro do imobiliário. Então, tudo que traga ou remeta a imóveis pode ser enquadrado ou vai usar parte do direito imobiliário. Até mesmo, por exemplo, quando nós vamos fazer um inventário, ou uma separação, ou um casamento, né? Tudo isso, a gente tem a parte do direito de família, mas também tem a parte do direito imobiliário, onde precisa ser trabalhado quando a gente está com o imóvel. O condominial já não, ele já é mais específico. Mas ele não é específico somente naqueles 12 artigos, não. Ele é específico... Ele engloba outras áreas. Ele né? é uma área multidisciplinar. Além de outras áreas do direito que nós precisamos conhecer, então, também do imobiliário, do civil, do trabalhista, do tributário, a gente também começa a aprender contabilidade, porque eu tenho que saber ler a prestação de contas do condomínio. Se eu não sei as contas, eu não consigo fazer uma assessoria, não consigo prestar o melhor serviço para o condomínio. Então, a gente precisa saber ler uma prestação de contas. Eu preciso aprender um pouco de engenharia, porque nós temos as reformas dentro do condomínio e dentro das próprias unidades. E aí eu tenho que saber se aquela unidade precisa de RT, não precisa de RT, a NBR 16280, tem a 5575... Vistoria do bombeiro... A VCB, enfim. para-raio, um monte de coisa, um monte de situações que, claro, acabam, por vezes, remetendo para algum termo jurídico, mas que também a gente precisa entender a parte de engenharia. De repente, você está num condomínio que está refazendo a impermeabilização. Eu preciso entender minimamente de engenharia para saber se aquilo está correto. É se claro faz sentido, né? Eu vou precisar de um técnico da área para poder me demonstrar de uma maneira precisa né? E habilitado para ele mostrar se está correto ou não está correto. Mas até mesmo para que nós possamos chegar e falar assim, olha, condomínio, eu acho que você precisa contratar uma pessoa técnica para poder avaliar esse serviço, a gente tem que entender qual que é a situação. E aí, por conta disso, a gente também precisa aprender um pouco de engenharia, é um pouco de tudo. É um pouco de tudo que você precisa saber, além da sua especialidade, aquilo que você estudou durante toda a vida. Além da inteligência emocional, né? Também. Que, enfim, deve ser assim, eu acho que o primordial é o mais necessário, eu acredito, dentro do segmento que vocês atuam aí, né? É a ferramenta principal. É a ferramenta principal. Porque são interesses distintos, né? São. E até você conseguir conciliar tudo, meu Deus do céu. Nossa, mãe, que bom que eu não... Olha, nessas horas eu falo, meu Deus do céu, eu queria que eu tivesse feito direito. Eu não consigo me ver fazendo isso. Você não quer resolver? Então tá bom. Então beijo, tchau, tô indo embora. Pior que não pode ser assim, né? Não dá. Gente... Cada um na sua área. Exato. Ainda bem, né? Ainda bem que cada um tem um dom, que cada um tem, né, o seu chamado, né? Exatamente. Enfim. Uma coisa que também tem crescido muito, né, que a gente vem ouvindo falar cada vez mais, é o direito digital, né? Diretrizes e tudo mais. Sim.
né, essa responsabilidade que os condomínios têm que ter com todos os dados de Sim. todos os condôminos, né? Vocês, como advogados, assim, como escritório, eu acho que deve ser uma preocupação muito grande, Sim. né? Porque hoje em dia, você coloca o nome de qualquer pessoa na internet, você já encontra uma porção de informações, Sim. né? E como que vocês também vêm lidando com tudo isso, né? É importante a gente trazer um pouco desse assunto, porque, querendo ou não, o direito digital, ele tá também atrelado a tudo, ao direito imobiliário. Foi o que você falou. No final das Exato. contas, eu acho que uma área acaba sempre se relacionando com a outra, É uma teia né? de aranha. O mundo jurídico é uma teia de Aí, aranha. tá vendo? Uma teia de aranha. Tá? Ele vem da Constituição e vai abrindo para todas as leis especiais, os códigos e etc. A LGPD é mais uma legislação que veio da Europa para cá para dar essa proteção também para todos nós aqui em relação a essa troca e venda de informações que todos nós ali estamos sujeitos. Dentro do condomínio é importante quando nós assessoramos no sentido de deixar o condomínio um pouco mais seguro quando ele nos solicita. É claro que isso não é feito somente via advogado, ele precisa de pessoas técnicas especializadas para poder fazer a parte do TI. Então, a parte de banco de dados, de descarte e de armazenamento de informações, tudo isso a gente precisa trabalhar. Mas também nós temos algumas situações, por exemplo, que eu preciso de um contrato e a pessoa fala que não vai me mandar pela LGPD. E aí a gente precisa analisar e falar, olha, então, a LGPD tem uma parte aqui que exclui a necessidade de autorização, porque eu estou precisando, seja para um processo administrativo ou processo judicial. E aí, depois que a gente apresenta lá a legislação, a tendência de a gente conseguir, às vezes, a documentação. Mas todo esse cuidado, ele é muito importante. Tem algumas pessoas que falam, mas eu preciso da câmera. Ok, você precisa das imagens da câmera para quê? Não, é porque teve uma situação XYZ dentro do condomínio. Tá aqui um termo de responsabilidade, onde você vai você está dizendo que você precisa, você vai usar nos moldes, seja da Constituição, para garantir a inviolabilidade do direito de imagem, né? Não vai constranger ninguém, e também vai se responsabilizar pela LGPD. Então, você tem certeza que você quer? Não, eu quero. Ok, então assina o termo. Já tô até imaginando as cenas já das pessoas que pedem as imagens de câmera. Não, tem situações que a gente entende, vamos dizer... porque meu vizinho bateu o carro, tenho certeza que foi ele. Pode ser isso, nós tivemos já a situação de assaltos na frente do condomínio, então às vezes a própria polícia vem solicitar imagens para o condomínio, e aí quando vem, por exemplo, força policial, a gente não se nega, mas fala, olha, eu preciso que você me dê um documento. Me traz um mandado. A gente sempre instrui dessa maneira, porque a ideia não é de impedir, né? Claro que não, as autoridades, mas o condomínio também precisa se resguardar em relação a essa autorização, né? Essa entrega de imagens do sistema interno de monitoramento. E aí, no caso da LGPD, enfim, o que engloba dentro, por exemplo, do condomínio? Tem as imagens do circuito de câmeras... Tem as digitais, as biometrias, que são também captadas ali dos condôminos, a facial. O que engloba, assim, como segurança para quem mora no condomínio, para quem decide realmente investir nesse ponto? É muito legal que você comentou. Você trouxe digital, você trouxe as senhas, a facial, mas os documentos físicos também são protegidos pela LGPD. Então, aquele cadastro de morador que fica na portaria, aquele cadastro de autorização de visitantes, dados da placa do veículo, tudo isso vai englobar além das imagens. Então, todo e qualquer dado sensível, toda e qualquer informação pessoal ou que possa ser identificável, ela está protegida pela LGPD. E aí o condomínio precisa ali tomar... É sempre importante que o condomínio tome algumas medidas para deixar essas informações seguras. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Rafael, assim, bem pessoal mesmo. Por exemplo, eu moro num condomínio e eu estou acostumada que a minha tia X lá vai me visitar sempre. Certo. Uma hora o porteiro liga avisando no meu apartamento que a pessoa tá lá me esperando. Outra hora ela simplesmente aparece e toca o interfone lá já no meu apartamento, ela já sobe. Como que faz
como que você, assim, como advogado, instrui os condomínios em relação a esses comportamentos? Porque, querendo ou não, isso traz, né, aquela sensação de insegurança para alguns condomínios. Ah, mas é minha tia, ela tá sempre aqui, qual o problema? Mas às vezes, né, um outro vizinho, uma outra pessoa acaba se sentindo insegura em relação a isso. As regras do condomínio, elas têm que ser seguidas à risca? Como que funciona nesse aspecto? Assim, qual que é o seu conselho, a sua dica em relação a isso? Porque, olha, eu vejo um caos, às vezes, sendo instaurado na saúde ali geral da convivência das pessoas por conta, às vezes, dessa falta de instrução, né? Assim, das pessoas que trabalham no condomínio, dos terceiros, da portaria, seja ela terceirizada ou não, né? Sim. Enfim. E aí, antes de você responder isso, vai pensando que eu tenho até certeza que você vai ter até algum exemplo aqui para trazer pra gente, para trazer mais clareza, né, para responder essa questão. Porque agora, se você não se importar, eu já vou falar de novo da nossa Bioleve. Porque nesse ano de 2024, ela completa 30 anos de excelência e inovação. Então, após esse ano aí de conquistas notáveis em 2023, eles prepararam para marcar esse aniversário de 3 décadas, campanhas vibrantes e ações exclusivas para todos os clientes e consumidores também. Eles continuam expandindo, né? E reafirmando esse compromisso de fornecer a água mineral e bebidas de altíssima qualidade para todo o mercado. E a gente tem apresentado aqui para vocês, nos episódios do podcast, essa linha de refrescos aqui de frutas da Bioleve, que são 100% produzidos com água mineral e ainda enriquecida com vitamina C. Uma opção para garantir a hidratação e ainda supre parte das necessidades diárias de vitamina C que eu preciso, que você precisa e que todo mundo precisa. Então, além de serem refrescantes, elas também são prontas para beber. E outra, uma informação muito relevante aqui, elas são formuladas com 50% menos açúcar do que a sua versão anterior, ou seja, mais saudável ainda, tá? Então não tem desculpa. Os refrescos da Bioleve estão disponíveis em embalagens práticas de 1 litro e de 390 ml, como essa garrafinha que eu estou mostrando aqui para você. E o nosso entrevistado também recebeu uma. A minha, inclusive, é de frutas cítricas. A sua também é igual? A minha é igual. A minha é de frutas. Então, a gente tá na mesma sintonia aqui. Então, tem essas opções para vocês, de 390 ml, tem de 1 litro e tem vários sabores. Tem essa de frutas cítricas que eu falei para vocês. Tem também de frutas tropicais, uva e maçã, abacaxi e hortelã, para você que precisa desse lanche rápido, colocar na lancheira da criançada. Tem também limonada suíça, acerola e laranja e açaí com guaraná. São sabores para todos os gostos e ainda para todas as ocasiões. Se você quiser conhecer mais essa linha incrível de sucos da Bioleve e outros produtos que a Bioleve também faz, que são maravilhosos, é só acessar o site que está aparecendo aí na sua tela. E Bioleve, muito obrigada mais uma vez por essa parceria maravilhosa. Inclusive, Rafael, fique à vontade, tá? A nossa produção maravilhosa. Lucas, muito obrigada, querido. Sempre aqui nos dando esse respaldo, servindo a gente aqui com esse refresco maravilhoso da Bioleve. Esse de frutas cítricas é muito gostoso. Ele tem um gostinho mesmo de vitamina C. Muito gostoso mesmo. Gostoso? Muito bom. Não foi combinado, viu, gente? Não, tá gostoso. É bom mesmo, gente. Viu? Então, Bioleve, mais uma vez, muito obrigada por essa parceria. Tamo junto. Rafael, eu deixei aí como uma pergunta aí para você ir pensando sobre a segurança dentro dos condomínios, no sentido de liberação de pessoas, entrada de pessoas, de terceiros, de familiares, de parentes, de amigos. Tem condomínios que às vezes liberam as pessoas sem comunicar, tem às vezes não. Isso gera insegurança para as outras pessoas que moram no mesmo ambiente, enfim, qual é a melhor postura e qual realmente são as diretrizes que devem ser seguidas aí, nesse aspecto de segurança, né? Olha, inicialmente, vai dos próprios condôminos entenderem qual é a necessidade, o que eles estão dispostos, às vezes, a abrir mão da segurança para ter um pouco mais de comodidade, de conforto. Então, quanto mais fechado o sistema de segurança for, menos conforto eu vou ter, porque por vezes eu posso ter que descer para poder fazer autorização, ou vai ter ali o interfone 2, 3 vezes tocando. Então, tudo isso é entender qual que é a natureza. Uma vez feito isso, levar para uma assembleia, buscar também empresas especializadas na área de segurança, para que eles possam também fazer sugestões, seja na parte de equipamentos, como também na parte de regramentos, em formas de autorização e de liberação de pessoas, sejam elas condôminos ou também os visitantes. E aí,
entender o que vai ser feito ou não. Se, de repente, aquele condomínio precisa de uma autorização por escrito deixada na portaria para que aquela pessoa específica possa ou não entrar. Tá, mas não tinha essa autorização e aí ocorreu a liberação. Aí é importante que o condômino entre em contato com o síndico, faça a formalização da reclamação, informando a data e horário, tudo certinho, para que ele também possa, seja, se for um funcionário próprio do condomínio, fazer a instrução do funcionário, ou mesmo ele entrar em contato com uma empresa terceirizada, ou de repente é uma portaria remota, né? Hoje nós temos essa outra modalidade também de controlador de acesso, e eles possam também passar as instruções para que isso seja corrigido. Muito legal. Essa parte de segurança, eu acho que é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque qual é o objetivo das pessoas morarem em condomínios hoje em dia? Eu acho que muito é por conta da segurança. As pessoas buscam, né, ter essa sensação de que está em um ambiente seguro, né, de que está livre da criminalidade, né, que tem ali uma probabilidade muito remota, muito pequena mesmo, de acontecer alguma situação, né, de insegurança, de assalto e tudo mais. Eu já vi, né, assim, como, né, jornalista, já vi várias reportagens, inclusive, já vi situações de condôminos reclamarem, por exemplo, mas eu pedi um iFood aqui, pedi uma refeição, né, e a entrega por aplicativo. E eu quero que o motoboy entregue aqui no meu apartamento. Sim. Não quero descer para buscar. Gente, eu, particularmente, acho isso um absurdo, né? Exato. Sinceramente, eu acho que você tá pensando literalmente só em você, né? Porque se foi você que pediu a refeição, faça o mínimo, por gentileza, de descer e buscar a refeição lá na portaria, né? Sim. Pensando na segurança de outras pessoas, porque corre-se o risco, infelizmente, né? A gente já viu vários casos acontecendo nesse sentido. Sim. Do entregador ali não ser especificamente um entregador, e ser um bandido disfarçado de entregador. Exatamente. Né? Olha o risco que você coloca as outras pessoas que estão com você, outras famílias, por conta do seu egoísmo. Eu penso dessa forma. Sim. Mas já vi muitas brigas por conta disso, por exemplo. No Rio de Janeiro tem alguns condomínios que eu já vi que permite o motoboy subir e tudo mais. Mas não é obrigação dele fazer isso, né? Enfim, então é um conflito tão delicado, né? Sim, são as três situações, né? Então a gente tem o motoboy, ele tem que trazer até a porta do edifício. Então vai depender muito se ele está disposto a fazer essa gentileza ou não. Não é uma obrigação do motoboy subir. Às vezes tem aquele condomínio que são os mega condomínios, onde ele tem que andar mais 1 quilômetro dentro do condomínio para chegar até a sua unidade, até o seu bloco. Ele não tem essa obrigação, né? Então isso é importante a gente pontuar. Na questão da segurança do condomínio, é o que nós estávamos conversando há pouco. Eu quero conforto, eu quero segurança. Até onde eu, como condomínio, vou abrir mão da segurança para ter conforto? E aí, colocar para que os próprios condôminos decidam sobre esse assunto. Porque, querendo ou não, são eles que estão, eventualmente, aumentando o risco de acontecer alguma coisa. É disso que eu tô falando. As pessoas que acabam abrindo brechas, né? Porque, às vezes, o condomínio tem regras muito claras de segurança, né? De convívio e tudo mais. E aí, as pessoas que, por conta do comodismo, né? Assim, eu não quero ser incomodada. Acabam abrindo brechas e são essas brechas que vão ocasionando outros problemas. Exatamente. Né? Exatamente. Tá? Sempre, o condomínio, não existe um condomínio 100% seguro. Infelizmente, a criminalidade são seres humanos, são brasileiras, então eles vão vir com mais ideias de eventualmente se quiserem entrar. Mas eu acho que é importante nós nos basearmos no ser humano médio, aonde se de repente eu tenho um portão tenho um acesso com 2 acionamentos, então eu só vou abrir o portão de fora a hora que o de dentro já fechou, fazer esses sistemas que as empresas especializadas de segurança hoje fazem como sugestão para diminuir o risco, né? O entregador de pizza, por exemplo, de repente o condomínio pode votar em assembleia para colocar aquele passador, então você não vai ter um contato direto com o motoboy. A gente infelizmente não sabe quem está do outro lado, como você comentou. Então, é importante ter essas questões, trabalhar essas questões junto com empresas especializadas para que eles possam fazer, inclusive, uma avaliação do perímetro, se precisa de câmera, não precisa de câmera, sugere trocar a porta, tudo isso para trazer uma maior segurança para o condômino. Acho que talvez
diminuindo um pouquinho do conforto, mas nem tanto assim. Melhor a gente estar vivo do que estar confortável. Não, com né? certeza. E eu resolvi abordar esse assunto contigo justamente porque, assim, enquanto algumas empresas, né, de segurança e tudo mais visam melhorar, né, o sistema para dar essa segurança, né, assim, essa sensação de segurança mesmo e evitar algumas ocorrências, infelizmente, do outro lado, na outra ponta, a gente tem pessoas tentando burlar o sistema. E isso Sim. em todos os aspectos, em qualquer âmbito, né? Seja dentro de empresa, seja dentro de condomínio, seja dentro de... em tudo, né? Enfim, eu tinha na minha cabeça que, por exemplo, o shopping center era um lugar extremamente seguro, até o dia em que eu vi, dentro de um shopping que eu estava, ocorrendo um sequestro ali dentro, entendeu? Dentro do lugar que eu achava que era seguro. Então, assim, sempre vão haver Sim. casos, entendeu? Sempre vai ter alguém tentando burlar o sistema, tentando furar ali o percurso correto, né? Sim. Então, é mais ou menos isso. Diante de todo esse assunto que a gente vem trazendo, Rafael, você acha que tem algum ponto que você queira ressaltar dentro do atendimento de vocês? Porque vocês têm conhecimento de tudo, né? Dentro da área trabalhista, dentro da área tributária. Tributária, vamos falar da reforma tributária. Você acha que isso vai influenciar também? Qual que vai ser a fatia que a reforma tributária pode atingir os condomínios e tudo mais? Isso tem interferência? Como que funciona? Ele vai ter uma interferência indireta, na verdade, né? Porque, como eu comentei, o condomínio não recolhe imposto. Ele só faz a retenção do imposto de empresas, por exemplo, uma terceirizada. Então, ele faz a retenção do imposto, paga para o governo, mas ele desconta da nota na hora que ele vai pagar para a empresa. Então, eu acho que a questão principal para o condomínio vai ser um impacto direto nas contas do condomínio. Porque se essa reforma tributária vier para ter uma captação maior de impostos, é claro que todas as empresas vão acabar sendo obrigadas a repassar esse custo para os condomínios, para o cliente, e aí vai precisar chamar uma nova assembleia, falar, gente, olha, não temos o que fazer, precisamos aumentar o condomínio. E aí os condôminos vão ficar bravos com o síndico, vai falar, mas não tem o que fazer. Infelizmente, é a reforma tributária, caso ela venha a impactar numa captação maior, que é o que o governo vem buscando, né? Você acha que a reforma tributária está prevista para 2026, né? Isso, é um processo de transição. Ela vai de 2026, salvo o melhor juízo, até 2030. Então, é todo um processo de adaptação aí, Exato. Tributária em todos os segmentos, né? Em todos os segmentos, né? Até porque a gente não sabe ainda como que ficarão todas as alíquotas, se vai haver alguma alteração de outros tributos, taxas, talvez tentando pegar ali, já que tá, né, o Congresso de repente, já que tá mexendo, já que o trem já saiu da estação, eu sou mais um vagão que vou entrar, entendeu? Já tô indo. Então, geralmente é assim que acontece. Exatamente, e aí precisa ficar um pouco esperto. Claro que o noticiário vem auxiliando bastante nisso, mas aquelas alterações na calada da noite ali podem nos surpreender ainda. Ai, meu Deus do céu. Mas enfim, tem alguma informação assim que você queira ressaltar? Alguma dica que você queira deixar em relação ao atendimento de vocês, ao escritório de vocês? Enfim, quais são as suas considerações finais em relação a esse segmento que vocês atuam? Na verdade, é mais no sentido de transferência de conhecimento. A minha missão de vida é transferir o conhecimento, seja ele ajudando os nossos clientes, transferindo o conhecimento de que eu tenho para a minha equipe, ou para todos nós, como eu estou buscando aqui nesse sentido. Então, eu acho que é super importante de que quanto mais você transferir o conhecimento, mais você vai aprender. Então, esse é mais um recado ali que eu deixo para todos, principalmente eu já tô ficando um pouco ancião, já me chamam, né? Com 10 anos de advocacia, já começam a falar que você tá velho. Então, eu meio que deixo, talvez essa dica para os novos advogados. É sim possível você ter seu escritório. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas é sim possível você ter o seu escritório de advocacia e você desbravar o mundo.
Eu acredito muito, assim, eu sempre falo isso aqui nos podcasts, inclusive, que tá muito atrelado, né? Empreender tá muito atrelado com propósito, Sim, né? Se você tem propósito naquilo que você faz, de servir, né? É o que você falou, do seu conhecimento passar pra frente, de não exato. permanecer só com você, de você conseguir ajudar pessoas, auxiliar as pessoas naquela dificuldade, encontrar uma solução naquilo que você tá vendo que você consegue ajudar, eu acho que é onde entra o propósito de vida mesmo, né? Exatamente. Onde você consegue... Porque acho que ninguém trabalha só pra viver de amor. Assim, eu amo o que eu faço, então eu vou trabalhar só por amor. A gente tava até falando sobre isso, né, Lucas? Um pouco antes. Tipo, não, todo mundo precisa pagar as contas, todo mundo tem seus sonhos, precisa, né, Sim, receber um salário ali, ter um dinheiro em troca. Não tem como, né? A gente Exato. vive numa sociedade que precisa disso. sim. Mas eu acho que, principalmente no Brasil, né? Empreender nessa área, acho que muito, assim, principalmente dentro do segmento que vocês atuam, que é literalmente resolvendo problemas, né, de todo mundo. Eu acho que precisa realmente ter esse sentido de propósito, né? Sim, com certeza. Né? Toda vez que eu transfiro conhecimento, isso me deixa melhor. Eventualmente, claro, nós temos ali o cunho financeiro, a gente precisa sobreviver, também queremos ter qualidade de vida, mas isso ele é consequência. E agora, sabe uma coisa que eu achei interessante, que você até chegou a comentar, acho que é nos bastidores? Eu acho que nada melhor na vida do que a gente fechar uma parceria com uma empresa, com um escritório, né? Você precisa de um serviço. E você sabe que aquela pessoa que está ali disponibilizando o tempo dela para te auxiliar, né? Para te oferecer uma solução naquele problema que você precisa resolver, nada melhor do que uma pessoa que, além da bagagem, né, que ela já tem de conhecimento de outros clientes, de outros condomínios, Sim, né, que acaba trazendo uma experiência. Olha, eu já fiz isso no outro condomínio, deu certo, acho que a gente consegue aplicar dessa maneira que também vai dar certo. Nada melhor do que você também ser uma pessoa que mora num condomínio e que Sim, vive isso, sim. né, na prática. sim. Porque aí você você consegue, né, ter mais empatia e vivenciar as duas pontas do negócio. E certeza. você comentou isso, né, que você faz parte do conselho do seu condomínio. Também. Eu comentei. Isso traz Exato. muita, assim, isso faz uma diferença, não faz, Rafael? Faz uma diferença, porque se nós formos falar só da advocacia, não teria, entre aspas, essa necessidade de estarmos antenados na gestão. É claro que é sempre muito melhor, sempre facilita o trabalho do advogado ter conhecimento do que está acontecendo. Mas fazer parte da gestão, ainda que momentaneamente, por 1, 2 mandatos, ele é muito importante para você conseguir entender o por trás das cenas. Para você ver como que um condomínio roda, quais são as necessidades, quais são as tomadas de decisão. Porque senão, sendo muito sincero, eu acordo de manhã, eu desço até a garagem, pego meu carro e vou trabalhar e volto, vou dormir. Porque eu saio 6, 7 horas da manhã e chego, por muitas das vezes, 11 horas da noite. Então, é importante você também ter essa convivência ali do outro lado para poder entender como um condomínio funciona e por que, de repente, aquele condomínio funciona bem e o outro nem tanto. O que, eventualmente, pode ser alterado, melhorado, para que eles possam ambos rodarem bem. E nada como a necessidade de cada um, né? Você Claro. mesmo comentou que você sai cedo e volta à noite para dormir. E tem outras pessoas que, às vezes, têm um tempo de convivência muito maior ali dentro do condomínio, Sim. porque trabalham em casa, trabalham home office. Ainda mais depois da pandemia, né? Isso mudou muito, esse Sim. cenário mudou muito, né? Sim, mudou. Também. Mudou. Nós tivemos diversas situações. Muitas pessoas às vezes reclamavam, eu falo muito do barulho, né? Mas, o meu vizinho tá fazendo obra. Aí eu falo, gente, mas é a mesma coisa que vai acontecer se você estiver dentro da empresa. Se estiver construindo um prédio do lado, ele tá dentro do horário comercial, a reforma vai estar lá do mesmo jeito, vai ficar o bate-estaca. Agora, será que nós vamos, né? Aí vem a questão do bom senso, da empatia. Você reformou seu apartamento quando você foi? Você talvez tenha incomodado um outro vizinho por um certo período, né? Ai, querido. Então, nós temos ali todas essas situações onde precisa se entender. Aí, por vezes, a gente fala, poxa, mas você que está fazendo a reforma, será que não dá para parar pelo menos na hora do almoço, né? Ninguém gosta de ouvir comer com marretada. Mas é tentar intermediar todas essas situações, vai muito mais do síndico do que do jurídico, mas aí, por vezes, o jurídico acaba sendo acionado e a gente tenta trazer essas situações que são totalmente fora do direito. É mais para a questão da empatia humana mesmo.
Olha, Rafael, parabéns, assim, por toda a sua trajetória, Muito obrigado. né? Tudo que vocês vêm construindo até aqui. De fato, trabalhar, assim, com o direito em si, né? Lidar com pessoas e auxiliar em todos esses problemas, ainda mais dentro do que a gente comentou lá no início do podcast, né? Sim. Que geralmente as pessoas procuram os advogados, por isso que existe esse preconceito, né? É quando tem algum problema já acontecendo e não de forma preventiva, né? Que a Exato. gente possa mudar a nossa mentalidade em relação a isso. Acho que ficou claro que se a gente manter um diálogo sempre tomando esse cuidado, né, das minhas ações, Exato. né? Olha, tô pensando em fazer isso, essa minha ação pode impactar de tal forma. O que você acha? Você acha que seria bom? Não seria? Né? Seria tão legal se todo mundo tivesse essa consciência, né? Com certeza. Isso vai facilitar muito. Nós comentamos também logo no começo, acho que até um pouco antes, condomínios são microsociedades. O quanto melhor os condomínios rodarem, a tendência de nós termos, num sentido macro, melhores pessoas, o melhor Brasil. Com certeza. Então, Rafael, agora, assim, fique à vontade, inclusive, para você deixar um recado para os seus clientes, para os seus futuros clientes, né? Às vezes, para os seus colegas também de profissão que estão pensando em trilhar esse caminho, atender nesse segmento que você atua. Quais são as suas dicas? Fique à vontade, a sua câmera é essa aqui, para você falar com quem está nos acompanhando. Eu quero agradecer a toda a minha equipe por estar me auxiliando, sempre me auxiliando dentro do escritório, a confiança de todos os nossos clientes e dizer que a gente está sempre à disposição, eventualmente, seja para a parte corretiva, seja para a parte preventiva. Nosso intuito é sempre de auxiliar, sempre para melhor o condomínio poder ser gerido e rodar, né? Basicamente é isso. Só agradecer vocês também pela oportunidade de estar aqui. E foi sensacional esse nosso papo. Imagina. E só para deixar claro, vocês atendem a capital? Ou vocês atendem também fora da capital? Não, nós atendemos a nível Brasil. Nível Brasil, gente. Tá vendo? Então não tem desculpa. Então, se você está precisando, você que tem essa gestão de condomínio, que você precisa dar um upgrade aí, melhorar a sua gestão de condomínio, né? Trazer um pouco mais de clareza para os condôminos, um pouco mais de tranquilidade, trazer uma harmonia, né, para o ambiente em que você convive ali. Entre em contato com o Rafael, entre em contato com o escritório, que eu tenho certeza que eles vão trazer uma solução muito legal para vocês, né? E o melhor de tudo, né, você vai saber que você tem ali um respaldo, né, realmente jurídico, né, dentro da legislação que vai trazer segurança para todo mundo. Segurança para o condomínio, segurança para os moradores, para os condôminos, né? E não é só, lembrando, a gente está falando muito de condomínio, mas eles não atendem só o direito condominial. Tem o direito imobiliário, o direito digital, né? Isso, direito empresarial também. Direito empresarial. Então, assim, é um escritório completo, gente, que eu tenho certeza que vocês realmente vão entender melhor, né, como eles trabalham, como eles atuam. Uma coisa que você deixou bem claro aqui é que é um atendimento personalizado. Exatamente. E extremamente direcionado ao cliente, né? Exatamente. Sim, isso é o primordial, que o Rafael traz um pedacinho para dentro do escritório. Muito legal. Rafael, muito obrigada mais uma vez por esse bate-papo. Foi muito esclarecedor, inclusive. Espero que você que esteja acompanhando esse episódio, se você chegou agora e não entendeu muito bem do assunto que a gente está conversando, volta aí o episódio que eu tenho certeza que isso vai ser esclarecedor para você. Compartilha esse podcast, esse episódio com as pessoas que você conhece, com outros empreendedores, com síndicos que você conhece, que eu tenho certeza que vai trazer muita clareza e muito conhecimento para todo mundo, tá? Então, sucesso para vocês. Obrigado. As portas da Global, né, estão mais do que abertas para vocês voltarem com novos projetos, Com certeza. com planos de expansão, com mais colaboradores, enfim, desejamos aí muito sucesso, muita prosperidade para vocês. Muito obrigado, eu que agradeço. E tamo junto. Gente, muito obrigada pela presença. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e a gente se encontra. A gente tem um próximo encontro às 8h08 da noite no próximo episódio do podcast Mundo Empresarial, tá bom? A gente se vê lá. Até mais!